Vai ser um adendo aí ao que a gente tem feito. Vou falar sobre dois teoremas importantes da geometria diferencial de superfícies antes de passar para a parte 2, que constam do programa. O objetivo, então, da aula de hoje é classificar as superfícies compactas do R3 com as seguintes propriedades. O caso 1 é o caso em que a gente vai pedir que a curvatura de Gauss seja constante. Ou curvatura média constante. Certo? Então, a superfície é compacta, né? A priori, ela pode, de repente, ter gênero. E aí a pergunta é quais são as superfícies compactas do R3 que tem curvatura de Gauss constante, por exemplo. A gente já conhece uma, a esfera. Ou curvatura média constante, novamente, a gente conhece uma, que é a esfera. E, de fato, o teorema é que a esfera é a única, ou seja, são dois teoremas. O primeiro, que é o teorema do Liebman, que diz que se você tem uma superfície compacta em R3, e se você sabe que a curvatura de Gauss é constante, então S é uma esfera redonda, uma esfera de raio R, para algum R. E o segundo teorema, que é muito famoso e deu origem a toda uma linha de investigação, até hoje forte, chamado teorema de Alexandrov, que diz que se você tem uma superfície compacta do R3 com curvatura média constante, novamente, S é uma esfera redonda. Okay? Ou seja, essa é a única superfície com essas curvaturas constantes. Certo? Então, isso é uma questão geral que os geômetras procuram responder, é tentar classificar as superfícies que têm propriedades de curvatura especiais. Por exemplo, aqui no curso a gente já classificou aquelas que são totalmente umbílicas. Nós vimos que a superfície tem que ser uma esfera ou um plano, né? E umbílico tem a ver com as curvaturas. Bom, pedir que a curvatura de Gauss seja constante é mais, digamos assim, não é uma condição tão forte quanto umbílica, porque isso fala só sobre o produto, enquanto que H fala só sobre a média. Certo? A priori, as curvaturas principais poderiam variar, mas de fato não. As curvaturas principais têm que ser constantes. Alguma pergunta? Então, eu vou tentar indicar a prova desses dois teoremas. Bom, o primeiro teorema, o teorema do Liebman, ele pode ser motivado também como um problema de rigidez. Você pode colocar a seguinte pergunta, né? Imagina que você tem uma superfície do R3, ela tem uma primeira forma fundamental, então certamente você consegue, se você aplica um movimento rígido, né, a essa superfície, você vai ter uma deformação da superfície S que preserva a primeira forma fundamental, porque um movimento rígido restrito à superfície S tem que ser uma isometria da superfície. Então é fácil criar deformações, né, que preservam a primeira forma fundamental, que consiste em você aplicar um movimento rígido a uma superfície S. Então a pergunta agora, imagina que você tem uma deformação que preserva a primeira forma fundamental. Será que ela vem de um movimento rígido? Certo. Será que é possível
pegar uma superfície no espaço fechada e deformar de tal maneira que todas as distâncias são preservadas, mas com uma deformação que não seja trivial nesse sentido, que não seja um movimento rígido. Então, isso é uma conjectura. Isso não se sabe ainda. Na verdade, bom, não se sabe nem se sim ou se não. Eu vou enunciar aqui da seguinte forma. A conjectura é que se você tem, vamos colocar assim, digamos que S é uma superfície compacta. Tudo aqui é sem borda, tá? Tudo aqui é sem borda. Digamos que você tem uma superfície compacta do R3. E digamos que você cria, então, uma deformação. Vamos colocar... Vamos imaginar o seguinte. Então, imagina que você tem agora uma família de aplicações que vão da superfície S em R3. O T aqui está entre menos epsilon e epsilon. Você vai mexer um pouquinho na superfície. Você quer que isso seja uma variação da S original, então você pede que o F0 seja a identidade, né? Tá certo? Então, digamos que essa FT ela vai ter uma imagem, que é a FT de S. Vamos supor que FT, como uma aplicação que vai da superfície na sua imagem, é uma isometria de superfícies. Tá certo? Então, a pergunta é, a conjectura diz que, então, vai existir uma família de movimentos rígidos, um AT de R3 em R3, movimentos rígidos, com a propriedade que essa deformação é dada de fato pelo movimento rígido. Ou seja, certo? Então, a conjectura é que toda superfície é rígida, você diria assim, toda superfície fechada ou compacta do R3 é rígida, onde rígida aqui é no sentido isométrico. Quer dizer, não é possível, então, deformar uma superfície de uma maneira não trivial e, ao mesmo tempo, preservar todas as distâncias. Então, isso é uma conjectura, não se sabe ainda. A afirmação é que, o que segue imediatamente do teorema do Liebmann, é que a esfera redonda, sim, é rígida. Porque se a superfície S fosse uma esfera de raio R, e imagina agora que você tenta deformar a esfera de uma maneira estranha aí, mas preservando as distâncias, se isso acontece, o que você sabe sobre essa nova superfície ST? Como? Vai ter curvatura constante, porque você está supondo que a superfície ST é a imagem isométrica da esfera redonda, portanto, tem que ter a mesma curvatura de Gauss. Então, isso implicaria que a curvatura de Gauss da ST é igual à curvatura de Gauss da S, que é constante. Então, o teorema do Liebmann diz que ST é uma esfera redonda. Certo? E tem que ter o mesmo raio, claro, porque a curvatura é a mesma. Então, não tem como deformar a esfera preservando distâncias, a não ser por uma translação, uma rotação. Então, o Liebmann implica a chamada rigidez isométrica da esfera. De fato, é possível provar que toda a superfície de curvatura de Gauss positiva também é rígida nesse sentido, mas na aula de hoje a gente vai mostrar isso só para a esfera. Então, esse é um grande problema, tá? Problema que ninguém tem nenhuma ideia de como resolver.
Muito bem. Então, deixa eu explicar qual é a ideia então da demonstração do teorema do Liebman. A demonstração que eu vou dar aqui vai fazer uso de um resultado do Hilbert, que é o seguinte. É um lema do Hilbert, que diz o seguinte. Então, você está olhando a sua superfície S, aí você vai analisar as duas curvaturas principais, K1 e K2. Então, digamos que eu escolho K1 e K2, vou até fazer essa convenção antes de anunciar o teorema. Então, eu vou escrever as curvaturas principais de maneira que o K1 seja sempre menor ou igual ao K2. Ou seja, o K2 vai ser a maior curvatura principal e o K1 vai ser a menor. Então, a gente sabe aqui que se eu faço essa escolha, essas funções talvez não sejam diferenciáveis, mas certamente são contínuas. K1 e K2 são funções contínuas. E são diferenciáveis, exceto, possivelmente, nos pontos umbílicos. A gente já viu isso aqui no curso. Então, o lema do Hilbert diz o seguinte. Imagina que você tem, então, uma superfície S, aí você encontra um ponto P da superfície S com a propriedade que a maior curvatura principal assume o máximo, que K2 de P é o máximo, e tal que a menor curvatura principal assume o mínimo, ao mesmo tempo, no mesmo ponto P. Certo? Então, no ponto P, simultaneamente, você tem que a maior curvatura principal assume o seu valor máximo e a menor curvatura principal assume o seu valor mínimo. E suponhamos também que a curvatura de Gauss em P é estritamente positiva. Isso vai ficar claro com a prova. Então, a conclusão é que P é um ponto umbílico. Um ponto umbílico. Ou seja, o K1 em P é igual ao K2. Certo? Superfície umbilical ali. Então, vamos fazer aqui a demonstração. A demonstração, digamos assim, vai ser meio que fazer usar cálculo, né? Então, deixa eu indicar aqui a demonstração. Então, a ideia é que você tem esse ponto P, né? E aí você supõe que no ponto P, a sua superfície... Digamos que o ponto P é a origem, então posso supor que o P é a origem. Como é que eu vou desenhar isso aqui? A superfície passa por aqui e vou supor também que ela tem como plano tangente o plano E1, E2. Aqui está o vetor E1. Fazendo uma rotação do espaço, eu posso supor que o ponto P é a origem, que o plano tangente à superfície em P é o plano gerado pelo E1, E2. X, Y, Z. E posso escolher também, posso supor que o E1 e o E2 são as direções principais. Certo? Também fazendo uma rotação. E1 e E2 são direções principais em P. Bom, se eu faço isso, então a gente pode usar uma parametrização gráfica da superfície sobre o plano horizontal. Então tomamos uma parametrização gráfica, ou seja, a superfície S então vai ser descrita pelo gráfico de uma função f. X de UV vai ser UVF de UV. Okay? Então agora a ideia é olhar para f e explorar
a hipótese sobre o K1 e sobre o K2. Então vamos lembrar como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente analisa uma superfície que é dada por um gráfico. Bom, você começa calculando, você tem uma série de fórmulas, né? O XU, por exemplo, vai ser o 1, 0, derivada de f com respeito a u. O XV vai ser o 0, 1, f, derivado com respeito a v. A normal vai ser, a normal no ponto P, eu vou pegar como sendo a direção vertical é 3. 0, 0, 1. Se eu quiser escrever, então, a normal agora apontando para cima do gráfico, é fácil analisar fazendo o produto vetorial desses dois vetores. Isso vai dar um vetor que é assim, menos FU, menos FV, vírgula 1. Esse vetor, vocês reparem que ele é ortogonal ao XU e ao XV. E você divide pela norma. A norma é isso aqui. Então, esse é o triedro, né? XU, XV, N. Bom, e a gente quer calcular a segunda forma fundamental, então você calcula o XU, vai ser o 0, 0, F, U. Você calcula o XUV, o 0, 0, F, UV. E o XVV, é o 0, 0, 0, FVV. E aí lembra que o primeiro coeficiente da segunda forma fundamental era justamente o XU, N. O F era o XUV, N. E o G vai ser o XVV, N. Eu quero encontrar os coeficientes da segunda forma fundamental porque isso aqui é um enunciado sobre a segunda forma fundamental. Estou falando sobre as curvaturas principais. Bom, vocês fazem a conta aí, deixa eu escrever o resultado. Então, deixa eu escrever o resultado. Então, a gente fica com... Bom, é fácil fazer a conta, né? O E vai ser justamente o F, o U dividido por essa raiz quadrada. E, analogamente, o F... Desculpa a coincidência aqui, tá? São dois Fs diferentes. O F da função e o F que aparece aqui. Tá? Talvez seja um pouco tarde demais para apagar. Ok. Deixa eu dar uma referência para isso. Esse teorema tem no livro do Manfredo, mas também tem num livro do Montiel e Royce. Acho que é Curves and Surfaces o nome. E aí no livro do Montiel e do Royce também tem a demonstração que eu vou esboçar aqui, pelo menos, do teorema do Alexandrov. Dos dois teoremas. Então, o F vai ser o F e o V sobre essa raiz quadrada. Vamos só, para não confundir, esse F e esse F aqui. Então, vou botar um chapéu aqui, tá? E o último coeficiente é o FVV sobre essa raiz quadrada. Então, essas são as fórmulas. Por outro lado, se você faz a análise no ponto P, né, como a superfície é dada pelo gráfico de F e como a superfície passa pelo ponto P e tem plano tangente dado pelo vetor vertical, é fácil ver que a gente tem o seguinte: o F na origem é 0, né, que é passa pelo ponto P. As derivadas de F também são 0 na origem. Aqui simplesmente está dizendo que o plano tangente é gerado pelo E1 e pelo E2. E as derivadas segundas
na origem, se você olha para essas fórmulas aqui, vão nos dar os coeficientes da segunda fórmula fundamental. Só que eu já fiz a hipótese de que o E1 e o E2 são as direções principais. Tá certo? Então, o XU na origem é o E1, né? E o XV na origem é o E2. Então, isso significa que o F, o U na origem vai ser o E chapéu, né? Que é o termo da segunda fórmula fundamental. Isso aqui também era menos N, pode ser escrito assim. Tá certo? Mas como eu peguei o E1 e o E2 como direções principais, eu tenho que o menos dN de E1 é K1 E1 e menos dN de E2 é K2 E2. Certo? Então, isso aqui vai me dar exatamente o K1. O F de UV na origem vai ser 0. Não é? Que, novamente, isso é o menos dN de XU, XV. Mas, na origem, esses vetores são o E1 e o E2, que são autovetores, né? Como são ortogonais, aqui dá 0. E o FVV na origem é o K2. Certo? Muito bem. Bom, e agora, o que a gente faz? A tentação seria fazer o seguinte. Como eu sei que no ponto P a curvatura principal assume o seu valor máximo, a tentação seria derivar a curvatura no ponto P, em alguma curva. Essa derivada teria que ser 0 no ponto, porque ali ela tem um ponto de máximo. E a segunda derivada tem que ser menor ou igual a 0 também, porque por ali passa um ponto de máximo. E explorar as relações que saem daí. Mesma coisa para o K1. Bom, o ponto é que o K1 e o K2 nem sempre são diferenciáveis. Então, você trabalhar com o K1 direto não vai funcionar. Então, o que você faz é o seguinte. Deixa eu explicar aqui. Vamos fazer com o K2 primeiro. Então, a gente sabe que no ponto P, o E2 ele é a direção principal. Mas aí o que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou estender esse campo E2 para o campo XV sobre norma de XV. Então, a minha observação é a seguinte. Por hipótese, né? Se eu pegar a segunda fórmula fundamental e avaliar no vetor XV sobre norma de XV, em qualquer ponto da superfície, digamos que eu avalie isso aqui num certo ponto Q. Bom, isso aqui, por um lado, é menor ou igual que a maior curvatura principal. Certo? Isso é um vetor unitário, né? Lembra que a maior curvatura principal era exatamente a maior curvatura normal, né? E o K1 era menor. Então, isso aqui é sempre menor ou igual que a maior curvatura principal naquele ponto, que, por hipótese, é menor ou igual que a maior curvatura principal em P. Certo? E aí, analogamente, agora observem que a segunda curvatura principal em P, ela é exatamente aquilo dali. Em P. Porque em P o XV é o E2. Certo? Então, a ideia é, ao invés de trabalhar com a curvatura principal K2, você trabalha com essa função aqui. Porque ela ainda vai ter um máximo em P e tem a vantagem agora de ser diferenciável. Certo? Porque os campos são diferenciáveis, os coeficientes da segunda fórmula fundamental são diferenciáveis. Tá certo? E para o K1, você olha para a segunda fórmula fundamental aplicada ao XU. Isso aqui é sempre, em qualquer ponto, é maior ou igual que a menor curvatura principal, que por hipótese é maior ou igual que a curvatura principal em P, que é aquela função em P.
Então, a vantagem é que agora essas duas funções são funções diferenciáveis. Certo? Então, eu vou agora derivar essas funções. E aí eu vou fazer o seguinte. A do E2 eu vou derivar só ao longo da curva v igual a 0. Deixa eu escrever isso aqui. Tá claro isso aí ou não? Estou usando que o K2 é o sup da segunda forma fundamental sobre todos os vetores de norma 1. Né? E o K1 é o ínfimo. Ok, então agora a ideia é que eu vou pegar uma curva, vou restringir aquelas funções a certas curvas, vou derivar e vou calcular a segunda derivada e ver que relações saem daí. Então vamos dar nome aqui aos bois, né? Isso aqui eu vou chamar de H2, essa vai ser H1. Então eu vou definir H2 de U, vai ser então aquela π de xv sobre norma de xv, xv sobre norma de xv, calculado na curva U,0. Aqui eu estou olhando as coordenadas. Certo? Então, a curva U,0 seria essa curva aqui, né? Certo? E aí eu vou trocar os papéis, o H1 de V vai ser igual a essa função XU sobre norma de XU, XU sobre norma de XU, no 0V. Tem minha superfície, que tem plano tangente horizontal, ela tem essas duas seções, a U0 e a 0V. Tá. É suficiente olhar para essas duas funções. Então, a gente conclui que, pela análise, né, que a gente fez ali, segue que o H2 linha de 0 é 0 e o H2 duas linhas de 0 é menor ou igual a 0. Porque a função H2 vai ter um máximo na origem. E H1, analogamente, vai ter derivada 0 e segunda derivada maior ou igual a 0. Então, o gráfico da H2 é assim e o gráfico da H1 é assim. Bom, vamos fazer só para H2 aqui, depois a gente adivinha um resultado para H1. A H2 tem uma fórmula, que é simples de ver, né? Eu posso tirar a norma do xv ao quadrado aqui para fora, e aí eu fico com a segunda forma fundamental na direção xv. Isso é justamente o G-chapéu. Né? Então, você olha para as expressões que aparecem ali, o G-chapéu está ali, vou ficar então com seguinte expressão, a norma do xv, que está ali também, é 1 mais fv ao quadrado. Fica assim, né? 1 mais fv ao quadrado, que vem daqui. Depois eu tenho o fvv, raiz de 1 mais. Tá certo isso? Acho que tá, né? Bom, vou escrever isso dessa forma aqui para ficar mais simples de fazer a conta. Então, a gente tem isso. FVV. E aí a gente vai calcular a derivada. A primeira derivada a fórmula vai ficar um pouquinho longa, mas a segunda vai ser simples porque a gente vai restringir a origem. Não deveria ter apagado aqui. Ó, repete lá. Então, a primeira vai ser um pouco longa, porque eu tenho que derivar em qualquer U, né? A segunda vai ser mais simples. Vamos fazer a primeira aqui bem rápido. Se você deriva isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar menos 1 mais fv ao quadrado a menos 2
2 vezes f. Estou derivando com respeito a u, né? Então aparece o u aqui. E aí vem o resto. Se eu errar aqui, por favor, me corrijam, tá? Acho que é isso aí, o primeiro termo. Agora eu vou derivar essa expressão aqui. Eu fico com menos 1/2 disso aqui a menos 3/2. E vai sair aqui 2 vezes FU, FUU. Estou derivando com respeito a U, lembrem. FV, FVU. E aí eu repito os outros. E finalmente eu derivo aqui. Mais V ao quadrado menos 1/2 FVVU. Certo? Então a gente calcula agora a segunda derivada, mas antes que vocês se assustem, lembrem que a gente vai precisar da segunda derivada só na origem. Tá? Então a conta vai ser muito mais simples, porque eu sei que na origem as primeiras derivadas da f se anulam. Certo? Então todo termo em que sobrar uma primeira derivada de f vai desaparecer. Por isso que a conta vai ficar mais simples. Então, eu derivo novamente com respeito a u. Se eu olho para essa expressão aqui, tem um FV aqui, né? Então, a derivada tem que entrar aqui. Qualquer outra derivada que eu tomar, vai sobrar o FV que vai se anular na origem. A derivada tem que entrar aqui. Fica FVU. Bom, mas aí isso aqui vai ser 0, então isso aqui é menos 1. Tem um 2 ali. Fico com FVU ao quadrado. Não é isso? Ah, desculpe. Não, tá certo, mas o FVU, lembrem que é 0, né? Então nem precisa fazer esse termo. A derivada tem que entrar aqui, mas o FVU é 0. Então não precisa olhar para o primeiro termo. Vamos agora para o segundo. As primeiras derivadas estão aqui, né? Então quando eu derivar com respeito ao u, eu vou ter que derivar aqui. Então eu vou ficar com menos 1. Isso aqui é 1. FUU ao quadrado, na origem. Aqui eu tenho 1 também, fico com FVV na origem. E aí eu derivo aqui, fico com menos 1 F. Quando eu derivar aqui com respeito a U, né, vai aparecer novamente o FVU, que é 0. Esse termo também não existe. Sobra o último, né? Então, na hora que eu derivar o último aqui, como eu tenho esse quadrado, eu não preciso diferenciar nenhum deles, né? Porque quando eu diferenciar, vai sobrar uma derivada primeira. Então, só precisa derivar esse último termo aqui. Isso aqui dá 1, então fica o FVVUU. Certo? E aí agora a gente adivinha o resultado para H1. Analogamente, a segunda derivada do H1 vai ser, basta trocar os papéis de U e V. Fica menos FVV ao quadrado, FUU, mais FUU VV. O H duas linhas de 0 eu sei que é menor ou igual a 0. E o H1 duas linhas eu sei que é maior ou igual a 0. Então, pergunto a vocês, o que a gente faz agora? O que a gente faz com isso aqui? As derivadas segundas são exatamente as curvaturas principais. K1 e K2 que eu quero mostrar que são iguais. O objetivo era mostrar que o ponto é umbilical. Mas eu tenho esse termo aqui, sobre o qual eu não tenho nenhuma informação. Então, o que é que eu faço? Subtraio uma da outra, né? Para que eles cancelem. Porque, por Schwarz, essa derivada é igual a essa aqui, comutando.
Então, isso significa que isso implica, subtraindo, que o H2, duas linhas de zero, menos, se eu colocar um menos aqui, fica menor ou igual também, menos o H1, duas linhas de zero. Isso aqui é menor ou igual a zero. Na verdade, isso aqui implica aqui, pela fórmula, menos FU ao quadrado FVV mais FVV ao quadrado FU menor ou igual a zero. Isso aqui na origem, né? Só que o FU é o K1, o FVV é o K2, isso aqui é o K1, e eu posso escrever isso de que forma? Se eu colocar a curvatura de Gauss em evidência, aqui eu fico com K2 menos K1. Ou seja, curvatura de Gauss multiplicado por essa diferença, menor ou igual a zero. Mas lembrem das hipóteses. As hipóteses eram que a curvatura de Gauss em P era maior que zero. Esse aqui é o Hilbert, né? Que o K2 em P era o máximo. E que o K1 em P era o mínimo. Eu queria mostrar aqui. Os pontos são umbilicos. Bom, como a curvatura de Gauss é estritamente positiva, isso implica que o K2 é menor ou igual que o K1, mas por convenção o K2 era o maior, então eles têm que ser iguais. Ok, acabou a demonstração. Então, como vocês podem ver, a demonstração não é lá muito geométrica, né? Mas, enfim, não tem nada sofisticado, é só fazer análise, usar cálculo. Muito bem, então aquela coincidência ali só pode acontecer em pontos umbilicos. Então vamos agora fazer a prova do teorema do Liebman. A ideia é usar o lema do Hilbert. O ponto agora é que como a superfície é compacta e as curvaturas principais, a maior e a menor, são funções contínuas, a K2, por exemplo, assume um máximo em algum lugar. Então vai existir um ponto P em S, tal que o K2 em P é o máximo do K2 em S. Certo? Mas observem que, por hipótese, a curvatura de Gauss é constante. Né? Suponhamos que o K é uma constante C. Como o K é o produto das curvaturas principais, isso significa que a menor curvatura principal tem que ser C sobre K2. Então, como o K2 assume o máximo, a gente está invertendo aqui, o K1 assume o mínimo. Certo? Então, logo, K1 em P é o mínimo. O que está faltando para aplicar o Hilbert? Que a curvatura é maior que zero. Por que isso acontece? Tem que ter em algum lugar. E? Como é constante, exatamente. A gente sabe que toda superfície tem que ter um ponto elíptico, não é isso? Um ponto onde a curvatura de Gauss é estritamente positiva. Só que, como por hipótese, eu estou supondo que ela é constante, né? Então, essa constante tem que ser positiva. Tá certo? Então, como S tem ponto elíptico, essa constante C é positiva. E aí o Hilbert implica que no ponto P as curvaturas principais coincidem,
certo? No ponto P umbilico, a gente ainda não mostrou que é uma esfera. Para mostrar que é uma esfera, eu vou mostrar que ela é totalmente umbilica. E aí você faz um sanduíche aqui. Ou seja, mas dado qualquer Q em S, agora é diferente, você sabe que bom, o K1 de Q com certeza é menor ou igual que o K2 de Q, por convenção, mas o K2 de Q é menor ou igual que o K2 em P, porque aqui ele assumiu o máximo, e o K1 de Q é maior ou igual que o K1 em P, porque aqui ele assumiu o mínimo. Só que eu já mostrei que esses números são iguais. Certo? Logo, a gente sabe que o K1 de Q é igual ao K2 de Q em todo ponto da superfície, ou seja, a superfície é totalmente umbilica, isso implica que ela é uma esfera. Ela é compacta, não pode ser curvatura positiva, né? Não pode ser um plano. Né? Okay? Então, essa é a demonstração. Teorema do Liebman. Alguma pergunta sobre isso? Dúvidas não? Ok, então vamos falar um pouquinho sobre o Alexandrov. Deixa eu ver o que é que dá para falar aqui. Novamente, a minha demonstração vai ser inspirada naquela que está no Montiel-Royce. Ok, deixa eu planejar o que eu vou fazer aqui. Então, a demonstração é baseada nas fórmulas chamadas fórmulas de Minkowski, que eu vou escrever aqui. Um teorema. Não é a demonstração do Alexandrov. A demonstração do Alexandrov, no final, eu posso comentar como é que era. Foi totalmente inovadora na época, porque era completamente diferente. E depois foi usada para muitos outros problemas. Mas ela precisa um pouco mais de conhecimento de análise e equações diferenciais. Então, eu vou fazer essa outra aqui, que é mais acessível para esse curso. Mas depois eu comento qual foi a ideia do Alexandrov. Então, as fórmulas de Minkowski são as seguintes, que se você tem uma superfície S compacta, contida em R3, então digamos que eu tenho uma superfície assim, S. Aí vamos simplificar e supor que como é que eu escrevo isso? Sei lá, você pode supor que a origem está em qualquer lugar, enfim, você pega esse campo aqui, que é o campo dado pelo vetor posição. Certo? E aí as identidades são as seguintes. Então, a primeira diz que a integral sobre a superfície, aqui novamente é compacta, sem borda, que a gente chama de fechada. A integral de 1 mais produto escalar de x vezes a normal vezes a curvatura média é igual a zero. Segundo, a integral sobre a superfície de h mais xn vezes k é igual a zero.
certo? Então, as fórmulas são chamadas identidades de Minkowski. Toda a superfície obedece isso aí. Por exemplo, se você pega uma... Vamos fazer um exemplo aqui, pega uma esfera redonda, né? Aqui você pode pegar normal para fora ou para dentro, porque lembra que se você troca o sinal do N, troca o sinal do H também. Então, o produto é o vetor curvatura média e fica bem definido. Então, se eu pegar, por exemplo, a normal para dentro, isso aqui é uma esfera de raio 1, por exemplo, a curvatura média vai ser 1. Não é? Então, isso aqui está me dizendo que o vetor posição, por outro lado, se eu pegar um ponto x aqui, o x interno n vai ser menos 1, porque o x seria o próprio menos n, isso aqui é menos 1, o h é 1, então está me dando que a integral é 0. Certo? Mas geralmente isso vale em qualquer superfície, e tem uma versão trocando 1 pelo h e o h pelo k. Ok. Então a gente vai usar essas identidades. Eu vou colocar os ingredientes, aí vou fazer a prova do Alexandrov usando esses ingredientes, e depois, com o tempo que sobrar, eu falo um pouco sobre a demonstração dos ingredientes. Né? Então, o primeiro são as fórmulas de Minkowski, e o segundo... Deixa eu pegar aqui a constante certa, acho que é 3. Esse é um teorema também do Alexandrov. Digamos que você tem uma superfície compacta, contida no R3, sem bordo. E vou pedir que a curvatura média dela seja estritamente positiva. Aqui eu tenho que dizer qual é a convenção. Então, a convenção é que eu vou escolher N é normal para dentro, nesse enunciado aqui. E isso significa, então, que em cada ponto da superfície, o vetor curvatura média vai apontar, portanto, para dentro da superfície S. Pergunto a vocês, será que poderia acontecer de uma superfície ter a propriedade que o vetor curvatura média aponta sempre para fora? Não? Bom, novamente não, porque toda superfície compacta tem um ponto umbilical. Naquele ponto umbilical ali, o vetor curvatura média tem que apontar para dentro. Certo? Então, se eu quiser que a curvatura média seja positiva, eu tenho que escolher a normal para dentro. Bom, essa condição aqui, ela é, digamos assim, mais flexível, porque a sua superfície não precisa ser um ovaloide como nesse desenho. Deixa eu dar um outro exemplo de uma superfície de curvatura média positiva. Se você pega um toro de revolução, quando você calcula as curvaturas principais de um toro de revolução, né, você vai ter dois tipos de curvatura. Uma que é a curvatura principal do paralelo, né, e a outra que é a curvatura principal do meridiano. A curvatura média é a média das duas. Portanto, se eu escolher esse raio muito, muito pequeno, né, como a curvatura principal que vem daqui é 1 sobre R, ela vai dominar, e aí, portanto, um toro muito fino tem curvatura média positiva em todos os pontos. Certo? Ok? Então, curvatura média positiva permite que a superfície seja um toro, enquanto que curvatura positiva implicava que ela era uma esfera pelo teorema de Gauss-Bonnet. Certo? Então, tem mais tipos topológicos que aparecem aqui. Enfim, mas essa superfície vai delimitar um domínio ômega, então eu vou pegar aquela região limitada do R3, cuja fronteira é S.
E aí o teorema diz o seguinte, diz que o volume dessa região é sempre menor ou igual que 1/3 da integral de 1 sobre a curvatura média. E vale a igualdade. Vale a igualdade se só se S é uma esfera redonda. Então, esse é o teorema do Alexandrov. Okay? Os geômetras adoram esse tipo de desigualdade, né? Que é uma desigualdade que compara duas quantidades geométricas de natureza diferente. Uma é o volume da região englobada, a outra é a integral dessa curvatura aí sobre a superfície. E o ponto importante dessa desigualdade é que ela não é uma desigualdade qualquer, ela é uma desigualdade em que a gente encontrou exatamente a melhor constante. Poderia colocar no lugar de 1/3 1 milhão aqui e ainda seria verdadeira. Mas certamente 1 milhão não é o melhor possível. 1/3 é o melhor possível porque é a constante da esfera redonda. Né? Se você pega uma esfera de raio R, você sabe que o volume, vamos lembrar, é 4/3 de πr ao cubo. A curvatura média é 1 sobre R e a área da superfície é 4πr ao quadrado. Vocês podem ver que dá exatamente o caso da igualdade. Então, quando você tem uma desigualdade geométrica em que a constante é a melhor possível, ou seja, ela é realizada em alguma superfície, você diz que a desigualdade é ótima. Certo? Ou sharp em inglês. Então, se em alguma palestra aí vocês verem alguém dizendo, ou alguém perguntando se essa desigualdade é sharp, é isso que significa. Uma desigualdade em que você encontrou exatamente a melhor constante. Isso significa que você realmente entendeu o problema, né? Então, esse é o segundo ingrediente. Vamos fazer agora a prova do Alexandrov. A prova do Alexandrov consiste em combinar, então, esses dois teoremas. E aí, essa altura vai ser simples, porque o que é que você vai fazer aqui? Vamos lá. Você vai supor, então, que a curvatura média é constante. H constante. E se H é constante, o que é que eu posso fazer, então, agora? Bom, a desigualdade do Alexandrov envolve a integral de 1 sobre H, né? Mas o H é constante, então H eu posso manipular, posso tirar da integral. Em particular, eu posso colocar ele na integral aqui. Então, você tem que, como H é constante, se você usa a fórmula do Minkowski, número 1, isso vai implicar que a integral de 1 sobre H na superfície é menos a integral da função xn. Certo? É só dividir por H ali. Agora, o que isso aqui lembra? Você tem uma superfície, S, que é a fronteira de um domínio ômega, aí tem um campo X aqui. O menos n é exatamente a normal para fora. O que isso lembra? Teorema da divergência. Isso. Isso aqui é exatamente o termo de bordo do teorema da divergência. O teorema da divergência diz que você pega um campo qualquer, a integral da divergência do campo em ômega é igual à integral do produto interno do campo pela normal para fora na fronteira de ômega.
onde o nu é normal para fora. Certo? Então, como menos n é normal para fora, isso aqui é exatamente igual à integral sobre a região da divergência do campo x. Só que o campo x era o campo posição, né? Campo muito simples de analisar. Isso aqui é o x1, x2, x3. Então, quanto que é a divergência de x? É 3, né? Exatamente 3. Então, logo, a gente concluiu que a integral de 1 sobre h é igual a 3 vezes o volume de ômega. Ou seja, a gente está exatamente no caso de igualdade do teorema anterior, e o caso da igualdade dizia que essa é uma esfera redonda. E acabou a demonstração. Né? Então, vou dar nome aqui, vou chamar de teorema 1 e teorema 2. Então, aqui eu usei o teorema 1, né? E agora eu vou usar o teorema 2. Isso aqui diz que S é uma esfera redonda. Certo? Alguma dúvida? Ok, então essa é a prova do Alexandrov usando essas fórmulas de Minkowski, essa desigualdade aí. Vamos tentar fazer a prova do teorema 2 agora. Certo? Então, qual que é a ideia? Prova do teorema 2. Nenhuma pergunta até agora, né? Então, a ideia é a seguinte. A gente tem a nossa superfície S, que é a fronteira de uma região. Então, para cada ponto P aqui na superfície, eu tenho uma normal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou considerar a aplicação F, que vai pegar um ponto P e uma distância T, e aí eu vou andar partindo de P na direção da normal, distância T. Isso aqui vai ser o P mais T N de P em R3. Certo? Você está andando, então, uma distância constante na direção da normal. Para cada tempo T, isso produz uma outra superfície aqui, que é chamada de superfície paralela à original. É uma superfície que está a distância constante da superfície original. Então, esse F aqui, ele vai estar definido, então, no produto. O P mora na superfície e o T vai morar num intervalo do tipo 0A. Eu vou dizer quem é o A. E aí eu pergunto para vocês, eu quero pegar um A que faça com que a imagem da F cubra todo o ômega. Ou seja, quanto que eu tenho que andar na direção da normal para ter certeza de que eu vou chegar em todos os pontos aqui da região ômega. Como é que você encontra esse A? Entenderam a pergunta? Existe algum A natural que vai me dar essa segurança de que eu estou passando por tudo? Pode pegar diâmetro, sim. Mas vamos fazer uma coisa em termos das curvaturas. Diâmetro funcionaria também, mas eu quero envolver as curvaturas. A ideia é a seguinte, imagina que eu tenho um ponto Q aqui, e eu quero ver se ele é a imagem de alguém por esse processo. O que eu faço? Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? Estou com o meu ponto Q aqui, como é que eu sei de onde ele está vindo? De maneira geométrica. Uma possibilidade é essa que ele está sugerindo, de pegar a distância mínima, né? Como é que eu
que chegam nessa distância de maneira geométrica? Inflando uma esferazinha, né? Você pega uma esfera pequenininha aqui em torno do Q, e aí você vai inflando essa esfera aqui, até que ela toque pela primeira vez na fronteira da superfície. Você pega então a menor esfera centrada, a maior esfera centrada em Q, que está contida em ômega, essa esfera vai ser então tangente aqui no ponto de interseção. Não é? Quando você faz isso, você vai ter andado uma distância d. E agora eu pergunto qual é a relação de d com as curvaturas nesse ponto. Quando eu tenho duas superfícies e uma está do lado da outra, né? O que é que eu posso falar sobre a segunda forma fundamental, por exemplo, de uma e de outra? A curvatura de cima é menor. Vocês devem ter feito algum exercício nesse sentido. Bom, a curvatura da esfera eu sei calcular. Ela é totalmente umbílica. As curvaturas principais são 1 sobre d. Então, conclusão que essa curvatura principal aqui tem que ser maior ou igual que todas as curvaturas principais naquele ponto x aqui em questão. Em particular, tem que ser maior ou igual que a maior. Certo? Ou seja, o que eu provei foi que essa distância d aqui, ela é sempre menor ou igual que 1 sobre K2 de x. Certo? Então, se eu considerar o seguinte subconjunto, vou chamar de lambda, vai ser um subconjunto disso daqui. Bom, qual seria o A, né? Voltando àquela minha pergunta. O A tem que ser o maior desses números aqui, né? É isso? Agora me confundi. Como é que é? Tá certo isso? Enfim, o subconjunto que eu quero colocar é o seguinte. Você pega o conjunto de todos os P T, não é isso? Então aqui vai ter o P T. Tais que o T está entre 0 e... E aí eu boto 1 sobre K2 de P. Certo? Concordam com isso aí? E aí eu afirmo que a imagem, o argumento que eu fiz implica que a imagem desse conjunto contém o ômega. Certo? Está claro esse argumento aí? Muito bem. Então o A aqui teria que ser o... Se você quisesse dar um A, tem que ser o maior que todos esses números, né? Teria que ser o máximo de 1 sobre K2. Enfim. Mas então eu sei que se eu me restringir a T's nesse intervalo aqui, agora eu tenho a certeza de que eu vou cobrir todo mundo. Certo? Então isso implica o seguinte, não vou apagar esses dois não, vou fazer aqui. Então isso implica que o volume de ômega, que é o que eu quero estimar, né, é menor ou igual que o volume da imagem de lambda. Certo? E aí o que vocês precisam saber, né, de integração de superfícies é que o volume da imagem de um conjunto é sempre menor ou igual, estou usando uma F, né, que vai daqui no R3. Então é sempre menor ou igual que a integral sobre o lambda, isso aqui é um subconjunto do S cartesiano 0A, do jacobiano da F. E aqui
Você integra em S e em T. Certo? Não dá exatamente igual porque você poderia ter um ponto aqui que vem de dois lugares. Então, na verdade, isso aqui pode estar dando mais área do que você espera, porque você não precisa ser injetiva, né? Mas com certeza é maior ou igual que o volume da imagem. E agora, então, eu pergunto qual é o jacobiano da F. A F é explícita. Como é que a gente calcula o jacobiano de F? O que você faz é o seguinte, você escolhe uma base ortonormal do tangente da superfície, então pega E1 e E2 contido no tangente da superfície, base ortonormal. E aí você tem o E3 vai ser então a direção dada na variável t, né? Mas aí você pode pegar esse E1 e E2 também de tal maneira que eles sejam direções principais. Então você vai saber que o menos dn do E1 vai ser o K1 E1 e o menos dn do E2 vai ser o K2 E2. Então agora, quando você olhar para a derivada da F, aplicada ao vetor E1, se você deriva isso aqui, né, na direção, está variando P na direção E1, você vai ter E1 mais T vezes a derivada de N na direção E1. Então isso aqui vai me dar 1 menos K1 T E1. Certo? E a derivada de F na direção do E2 vai ser, analogamente, o E2 mais T dN de E2. Isso aqui é 1 menos K2 T de E2. Você está pensando, então, eu tenho a superfície S vezes o intervalo 0A, né? Então, eu escolhi a base E1 e E2 aqui. E aí você pode pensar no E3 como sendo o vetor que corresponde à variável T. Certo? Mas se você deriva com respeito a T, essa expressão aqui, o que você obtém é o N. Certo? A derivada de F na direção de E3 é o N. Então a F ela transforma essa base ortonormal na base formada por a derivada de F, transforma essa base aqui na base que é o 1 menos K1T é 1 menos K2T é 2, N. E aí o jacobiano é exatamente o valor absoluto do volume desse paralelepípedo. Portanto, quanto que dá? O jacobiano de F vai ser exatamente, bom, essa base é ortogonal, você simplesmente multiplicar os comprimentos, então eu fico com 1 menos K1T vezes 1 menos K2T. Esse é o jacobiano. Então vamos voltar aqui para a desigualdade. Portanto, a gente sabe que o volume de ômega vai ser menor ou igual que a integral sobre o lambda desse jacobiano. Aqui está dependendo de x, né? Mas lembra quem é o lambda, né? Então posso agora usar o Fubini, né? Se você lembra quem é o lambda, né? Para cada ponto P, o T vai até esse valor aqui. Eu posso primeiro integrar em T. Então separo aqui a integral na superfície. E aqui agora eu vou integrar em T, onde o T varia de 0 a 1 sobre K2 de x. Essa expressão aqui.
Integrando em t, depois em x. Certo? Bom, agora a gente expande isso daí, né? Isso aqui é igual a... Se eu fizer a expansão, eu vou ter 1 menos, aí vai aparecer a soma do K1 e o K2, que é 2 vezes a curvatura média, vezes T, aqui tem T, né? Mais o produto, que é exatamente a curvatura de Gauss. Se eu quiser agora escrever isso só em termos da curvatura média, o que a gente faz? Você quer dizer isso aqui, né? O h ao quadrado é maior ou igual que k, né? Isso. Bom, por causa disso, você vai ter que... Como? Aqui? Vai ficar menos K1 menos K2, né? Acho que é menos, né? Vai ficar menos a soma dos dois. Certo? Bom, então a gente tem que h ao quadrado é maior ou igual a k. Não é isso? Então acho que eu posso usar isso aqui direto, né? Então, portanto, isso é menor ou igual, que é bom, né? É no mesmo sentido que isso daqui. Colocando no lugar de k o h ao quadrado, eu posso escrever isso tudo como um quadrado, né? Que é o quadrado de 1 menos t vezes curvatura média de x. Concordam com isso aí? Eu acho que não vai nem ser vantagem escrever como quadrado, mas tudo bem. Bom, isso aqui ainda não está escrito só em termos de curvatura média. Por quê? Por causa do K2, né? Então eu faço novamente a pergunta. Se eu quiser escrever isso em termos da curvatura média, o que eu faço? Lembro que o K2 era a maior curvatura principal. Então isso aqui é maior ou igual que a média, que é o H. Certo? Portanto, o 1 sobre K2 de x é sempre menor ou igual que 1 sobre H de x. Então, com certeza, eu posso aumentar o intervalo, vou ter um número maior. Integral sobre S, e aqui fica a integral de 0 a 1 sobre H de x. Aqui eu vou expandir de novo, tá? 1 menos 2t H de x mais T2 H2 de x. Estão acompanhando até aqui? E agora tem que calcular isso aí. Lembra que o H é positivo, tá? Essa foi a hipótese do Alexandrov, né? Aquela curvatura média positiva em todos os pontos. Então, agora, expandindo isso, eu estou usando só 2 quadros aqui, né? A gente já está terminando, então vou apagar aqui. Então, expandindo aquilo ali, o que a gente mostrou foi que, sim, o volume de ômega é menor ou igual que, quanto que dá? Estou integrando em S. E agora eu vou calcular aquela integral. Bom, primeiro tem a integral da função 1. Isso vai me dar 1 sobre H. Depois tem a integral da função t, né? Que é o t ao quadrado sobre 2. Né? A primitiva é o t ao quadrado sobre 2. Então eu fico com 1 sobre 2h ao quadrado. Então tinha menos 2 que multiplica 1 sobre 2h ao quadrado. Vezes vezes h, né? Tem um h ali, né? E
por último, o t ao quadrado primitivo é t ao cubo sobre 3. Então, eu fico com 1 sobre 3h ao cubo que multiplica h ao quadrado, não é isso? Ok, vocês fazem a conta, esse termo cancela esse, fica exatamente 1/3 da integral de 1 sobre h. Então, essa é a desigualdade do Alexandrov. E aí o importante é analisar o caso da igualdade, que é o que a gente vai usar, né? O que acontece se a gente tiver igualdade? Se tiver igualdade, a gente vai ter que ter igualdade em toda a cadeia de desigualdades, que a gente usou na prova. Em particular, a gente vai ter igualdade, por exemplo, aonde? Aqui, por exemplo, né? Certo. Quando eu passei do k para o h ao quadrado, né, eu usei essa desigualdade. Então, se vale a igualdade no final, se vale a igualdade no final, temos que tem que valer a igualdade aqui também. Todos os pontos. Mas isso significa que ela é totalmente umbílica. Logo, S é totalmente umbílica. Portanto, S é uma esfera redonda. Isso aqui é fácil ver que isso aqui implica que o K1 é igual ao K2. Tá? Então, acabou a demonstração. Alguma pergunta? Então, só ficou faltando justificar essas duas fórmulas aqui. Tá? Vocês podem, não vai dar tempo de fazer, né? Vocês podem ver isso no livro do Montiel-Royce. A ideia é usar o teorema da divergência. Isso aqui são identidades. Né? Então, a prova, vocês podem olhar no livro, é explorar o teorema da divergência. Bom, para finalizar, deixa eu só comentar então qual foi a ideia do Alexandrov para provar esse teorema, que é uma ideia extremamente importante em geometria diferencial. É chamada reflexão de Alexandrov. Isso aqui está baseado no chamado princípio do máximo. O princípio do máximo diz que se você tem duas superfícies, S1 e S2, uma do lado da outra num ponto P, e se a curvatura média da S1 for constante, mesma constante da curvatura média da S2, então o S1 é igual ao S2, que é o princípio do máximo. Eu já tinha comentado aqui que esse princípio valia para as superfícies mínimas, que é o caso em que o H é zero. Você tem duas superfícies mínimas, uma do lado da outra, então elas têm que ser iguais. Tá? Esse é o princípio do máximo. É como funções harmônicas, digamos assim. Mas o princípio do máximo vale também para a curvatura média constante. Tá? Você lembra que se você tem uma coisa assim, né? Um S1 e o S2, em geral, a curvatura média da S2 vai ser estritamente maior que a curvatura média da S1. Né? Então, o princípio do máximo diz que quando você tem igualdade, aqui você tem as superfícies têm que ser iguais. Então, a ideia do Alexandrov era a seguinte: pega uma superfície de curvatura média constante, que eu não sei qual é,
posso supor que é positiva, né, porque tem um ponto elíptico. E aí o que ele fez foi o seguinte: você pega um ponto aqui da superfície, digamos, pega um plano lá longe no infinito, aí você começa a trazer esse plano de maneira paralela, continuamente, até que o plano toque a superfície em questão, no ponto. Certo? Então, esse é o primeiro ponto de contato. E aí agora que você vai passar desse ponto, passa um pouquinho o plano, e aí quando você passar, o que você vai fazer é, você vai pegar o pedacinho de superfície que ficou aqui e vai refletir com respeito a esse plano. Faz a reflexão. E aí você continua fazendo isso. Continua trazendo o plano, e pegando aqui o pedaço que fica e refletindo. Certo? Sempre trazendo isso. Quando você reflete, você vai ter uma superfície aqui que tem curvatura média constante novamente. Aí a ideia do Alexandrov é, bom, eu posso fazer isso até que essa superfície refletida toque a superfície original. Vai ter um determinado plano aqui, em que quando eu fizer a reflexão da metade direita da superfície, vai ser a primeira vez que a metade direita refletida vai tocar a metade esquerda. E aí, quando isso acontece, o princípio do máximo diz que a metade direita é assimétrica da metade esquerda. Essas duas superfícies são iguais. Ou seja, o que você encontrou foi um plano com respeito ao qual a superfície é simétrica. Certo? Mas agora, se você faz isso com todos os planos, né, você vai encontrar planos de simetria, qualquer que seja o plano com que você começou. Então, a única superfície que faz isso é a esfera redonda. Certo? Qualquer que seja o plano, vai ter um momento aqui em que a superfície é uma simétrica da outra. Então, essa era a ideia do Alexandrov, né, de encontrar planos de simetria usando essa reflexão. Alguma dúvida? Perguntas? Então tá bom.